Certo, Amanda. Estamos em 7 pessoas. 7 de Emily. Oito pessoas de 24, 22. Nossa, Danilo tem Wesley. Tudo bem. 9 pessoas. Pouca gente ainda. E aí, novidades ou nenhuma novidade? Nenhuma novidade na semana? Um feriadão? Esse mês tem um feriado na quarta-feira, né? Dia 21, se não me engano. É quarta-feira? Acho que sim. Hoje é 7, né? 7, 14, 21. É. Feriado, 21 de abril. Um feriado na quarta-feira. Estamos em 9 pessoas. Só tirar uma fotinha aqui. Ok. Ok, pessoal, vamos lá? Vamos começar, então? Respeitando quem chega no horário, né? Vamos lá. Assim que o pessoal for chegando, a gente vai juntando gente aí, certo? Bom, na última semana a gente falou sobre MVP e é importante a gente ressaltar, né, de que o MVP, embora alguns de vocês fizeram no curso básico, né? Para quem não mudou de projeto, né? Tem alguns que mudaram de projeto. Aliás, grande parte eu acho que mudou de projeto do curso básico, mas quem não mudou fez um MVP lá, né? Eu queria ressaltar da importância do MVP ser baseado na funcionalidade, na função da empresa, na solução, certo? Da sua empresa. Então, sei lá, aqui, o seu MVP, a sua experiência, né? Tem que ser considerando a função da sua empresa. Então, sei lá, se eu tenho aí um aplicativo, um jogo, eu tenho que fazer as pessoas experimentarem esta solução, esta função do meu produto, ou do serviço que eu estou oferecendo, certo? Então, isto é importante. Aliás, é um dos grandes objetivos, né, desse curso avançado, né, que vocês tenham realmente uma experiência. Eu sei que alguns de vocês já têm experiência, né, de vender, de ganhar o seu próprio dinheiro e tal, mas a experiência para a empresa de vocês, a experiência do empreendedorismo, pelo menos no teste, né? E, assim,
e também, né, como que a gente poderia apresentar isso, né, para por exemplo, se vocês forem apresentar para um investidor, o que vocês vão apresentar, né? Que teste que eu fiz? Isso aí, as pessoas realmente querem a minha solução? Sim ou não? Certo? Então, é importante que vocês façam o teste baseados na função, né? Na solução que vocês oferecem do produto. Beleza? Beleza. Pouca gente respondeu, né? Mas eu queria que todo mundo olhasse e pensasse bem, bem, bem no seu MVP, certo? Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Depois a gente entra ali a gente vai falar um pouco sobre as tendências de comportamento de consumidor para 2021, certo? E as adaptações que as empresas têm que fazer, as adaptações que os negócios têm que fazer, quais as adaptações que as empresas têm que fazer para atender a essas expectativas, né, desses consumidores, desses novos consumidores, do comportamento, porque 2020 foi crucial, né, para as empresas, para as vendas e para o comportamento das pessoas em geral e para os comportamentos de consumo também. E algumas coisas, claro, a pandemia fez com que as pessoas mudassem aí o seu comportamento, mas muita coisa vai ficar, né? Vai ficar para sempre, não vai mudar, entendeu? Foram mudanças que tendem a permanecer depois que tudo isso terminar. Então, é importante, né, para qualquer empreendedor compreender como é que os consumidores, né, vão se comportar daqui para frente, certo? Quais são as novas tendências de comportamento dos consumidores daqui para frente. Então, antes da gente começar a ver, né, quais são essas tendências, vamos ver um videozinho que nesse vídeo já se fala assim, na verdade assim, ó, sobre novos negócios, né? Negócios que que já existem, por exemplo, já existe nos Estados Unidos e que ainda não existe no Brasil. E que isso são basicamente tendências, né, para acontecer no futuro. Sempre que a gente fala em futuro, qualquer empreendedor tem que ter um olho no futuro, porque o futuro define se um negócio vai permanecer ou não vai permanecer para o futuro, certo? Então, é bem importante que a gente fique sempre de olho no futuro e naquilo que está acontecendo, certo? No comportamento geral do povo. Assim, mas aqui é um pouco diferente, né? Aqui no interior e não sei o quê. Mais ou menos, né? Mais ou menos. As tendências, elas são as mesmas, até porque as pessoas que vivem mais nos grandes centros estão querendo se mudar para o interior e elas levam algumas coisas que elas levam consigo, né? E outra, né? Hoje a gente vive num mundo hiperconectado, né? Pela internet, está hiperconectado. Então, a tendência é que a gente replique os comportamentos no mundo, né? Não é só, a gente não vive mais numa bolha, né? A gente vive no mundo. A gente vive conectado com o mundo. Então é importante que a gente tenha sempre um olho no futuro. Vamos ver então primeiro o vídeo, tá certo?
Vamos lá. Os negócios que ainda não chegaram no Brasil, mas que tendem a chegar no futuro, certo? Espera aí, tem alguém querendo entrar. Espera aí.
É isso, né, gente? Negócios disruptivos, certo? Coisas que a gente nem imagina. Eu vi esse negócio da loja da Amazon, né? Mas já tem, né? Já tem outras lojas, né? Dessas que você tem uma espécie de o carrinho, né? O carrinho tem uma espécie de um tablet, né? Com um aplicativo ali que ele vai contando tudo que você coloca no carrinho e tem depois você passa no caixa, não tem pessoas também para atender e você mesmo se atende, faz o seu pagamento, né? Mas essa daí, por exemplo, é uma coisa incrível, né? Porque você entra, pega e a cobrança vem. Claro, você deve fazer um cadastro lá no aplicativo, né? Para entrar, você precisa ter tem que ter o aplicativo que libera, né? Não sei se vocês já viram aquelas bicicletas, né, que tem nas ruas, né, em cidades maiores, tem aquelas bicicletas, né, que você libera por aplicativo também. Aquilo também não tem ninguém controlando, certo? Você se cadastra lá no aplicativo, paga, né? Você cadastra, sei lá, um cartão de crédito, né? E tal, e quando você libera o, a bicicleta, né, pelo aplicativo, tá feito. Pega a bicicleta, larga num outro ponto ali e deu. Certo? É assim que funciona. Sem pessoas para atender. Mas tem alguns negócios que ainda a, a pessoa é importante. Então, é importante que a gente tenha a noção de aquilo que é importante para o meu negócio, aquilo que é importante para o meu público, para os meus clientes, certo? Então, é importante que a gente sempre olhe, tenha um olho no futuro e um no presente, e sempre no seu público, né? Lembra das 3 coisas que a gente tem que ficar de olho? No cliente, na concorrência, certo? E no mercado. Nunca esqueça. A gente tem que estar sempre de olho nessas 3 coisas. Como é que está andando o mercado? Isso é uma ideia de como o mercado está se comportando, certo? Outra é como está se comportando nossos clientes. E outra, os nossos concorrentes. Beleza? Nunca esqueçam disso. Ok? Vamos lá, então. Vamos colocar isto aqui. Aqui. Então, semana passada a gente falou sobre MVP, né? Então é importante que vocês pensem no MVP, tá? Então, quem ainda não pensou, quem já fez, já respondeu, já respondi para cada um, né? Dos que fizeram. Então, por favor, gente, isso é importantíssimo, porque se imaginem apresentando o projeto de vocês para algum investidor ou num Startup Day, né? A gente está sabendo que hoje que não está dando para fazer evento nenhum neste momento, né? Mas imaginem vocês apresentando um projeto num Startup Day, né? Precisa ter isso pronto, precisa ter isso feito. Ou então a gente não consegue se posicionar nesse negócio. Beleza? Então, por favor, gente, deem uma olhada e vamos fazer aí, tá bom? Ok, isso então é tudo que nós já vimos, né? A aula 7 e 8 foi sobre MVP. E hoje a gente vai falar, então, as tendências de consumo para o mundo pós-pandemia. Por que a gente vai falar sobre isso também? Porque a gente precisa pensar
e entender como é que as tendências que vieram para ficar, e para que a gente possa pensar se a gente não precisa fazer adaptações nos nossos negócios em função dessas novas tendências e desse comportamento que veio para ficar. Muitas coisas vieram para ficar mesmo. Então, é importante que a gente comece a entender o que veio para ficar, o que está acontecendo, né, no comportamento do consumidor. Tudo isso que a gente vai ver agora é fruto de estudo, certo? Então, é fruto de pesquisa e de estudo. Então, não é assim, ó, não veio da cabeça de alguém só, é fruto de pesquisa. Então, é comprovado, né? Então, nós temos dados que demonstram isso. Então, é importante que a gente fique de olho, certo? São 10 tendências que a gente vai ver hoje, beleza? Então, quem nós vamos ser em 2021? Que é este ano, que nós já estamos em abril, certo? A gente, na verdade, em 2020 foi um ano importante, né? Mas o que mudou, né? O que mudou na cabeça das pessoas, na nossa cabeça, né? A gente tá querendo melhorar o mundo, né? Porque a gente passou por uma situação bem complicada, está passando ainda, né? Por uma situação bem complicada, e a gente vem com esse desejo de melhorar o mundo para nós e para o resto das pessoas que convivem conosco e que fazem parte aí do nosso mundo, né? Então, a gente tem que dar um up na criatividade, em como que a gente gerencia o nosso tempo. A gente está precisando, as pessoas começaram a dedicar mais tempo para si, né? Para suas coisas, para sua família, para os seus núcleos mais próximos, né? E para isso, né, quando a gente começa a ter novas exigências, novas tendências, pensando coisas novas, pensando diferente, a gente procura também soluções diferentes para aquelas necessidades que a gente tem. Então, a gente busca soluções mais holísticas e resilientes. Alguém sabe o que é resiliência? Alguém sabe, já ouviu falar sobre resiliência? Alguém já ouviu falar? Não? Ninguém? O que é resiliência? Alguém sabe? Porque se fala muito isso no mundo do empreendedorismo. E essa palavra, né, ela foi buscada lá da física. Quem estuda física, quem está no ensino médio aí, deve estar estudando física, né? A resiliência é uma propriedade dos materiais, é uma propriedade física dos materiais, né? Mas por que a gente usa isso para um comportamento, para fazer uma analogia com o comportamento? Porque a resiliência, né, ela é uma propriedade dos materiais que, que diz a capacidade que aquele material tem de devolver uma força. Ou por exemplo, assim, quando você bate dele, voltar à situação inicial, certo? Então, isso é resiliência. Quando você, por exemplo, assim, empurra, bate, amassa um material, a capacidade que ele tem de retornar à posição inicial. Isso é resiliência. E a gente pode transportar isso lá para o comportamento. Então, a resiliência é aquela capacidade, então, que as pessoas têm aquela capacidade que tem de receber e retornar, né? Receber, assim, tudo que está vindo de fora, né?
pegar essa força para a gente e retornar à nossa condição inicial. Isto é resiliência. Então, é importante que a gente entenda esses conceitos, né, para que a gente não fique só no blá, 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 né? É importante que a gente saiba o que é. E holística, né, aquela coisa que é mais geral. Uma visão holística é uma visão de cima, aquele voo de helicóptero, né? É quando a gente tem uma visão mais abrangente, mais ampla de alguma coisa. Então, a gente busca soluções mais gerais e resilientes, né? Aquelas que a gente possa absorver e reagir, certo? Um consumo mais consciente, né? Consumo mais consciente, o consumidor está mais consciente. Isso é uma tendência. Já era isso antes da pandemia. Já era uma tendência, né? De ter um consumo mais consciente, mais preocupado com a natureza, né? Já era isso antes da pandemia. Só que o que aconteceu? A ocorrência da pandemia acelerou um pouco esse comportamento, né? Então, deu uma acelerada. Então, a resiliência e a adaptabilidade que vão ser os fatores mais determinantes nas tendências de consumo aí para 2021 e para os próximos anos, obviamente. Certo? A gente está falando em 2021 porque é o ano que nós estamos agora, né? O consumidor, então, de 2021, como é que ele está se comportando e quais são as tendências que tendem a ficar depois que o mundo voltar a ser como era antes da pandemia. Tem algumas mudanças que vão ficar para sempre. Isso é normal, né? Quando a gente muda alguma coisa e a gente gosta, a gente fica com esta mudança, certo? Então, a primeira tendência é aquilo que a gente chama de reconstruir melhor, né? E o que é esse reconstruir melhor? O consumidor está dando mais importância àquelas empresas e àquelas marcas que não focam apenas na receita e no lucro, e sim no propósito, certo? O que é o propósito? É aquelas empresas que estão preocupadas com outras coisas. E o que o consumidor está interessado aqui? Claro que com a pandemia, uma das primeiras coisas que o consumidor pensa é aquelas empresas que estão preocupadas em proteger a saúde, os interesses das pessoas e a sustentabilidade do planeta, né? Para que a gente consiga reconstruir uma vida melhor para todo mundo, para que a gente consiga reconstruir o planeta, certo? Então, o consumidor entende que as empresas devem colaborar para a criação de um mundo mais sustentável, certo? Então, numa economia que esteja mais preocupada com essas questões da natureza e da sustentabilidade. Isso já era uma tendência antes e agora está mais ainda, certo? Esses dados que a gente está vendo aqui, ó, 69% dos profissionais, daquelas pessoas que trabalham, dos empresários e tal, eles esperam que os consumidores se importem mais com a sustentabilidade do que antes da Covid. Já tinha essa tendência, agora ficou mais enraizada ainda. Então, isso é uma coisa que já vem de mais tempo, mas que tende a permanecer, que foi potencializado pela pandemia. E 50% dos profissionais acreditam que atuam em uma empresa focada no propósito. Então, as pessoas que trabalham, elas querem também trabalhar para empresas que estão focadas em um propósito que é maior do que o lucro.
Não que o lucro não seja importante, tá, gente? Claro que é. Nenhuma empresa vive sem a lucratividade. Precisa. Mas precisa ter um propósito. É colaborar para um mundo melhor. Essa é a ideia, né? Então, quais que são as perspectivas, né, para isso, né? Na verdade, os consumidores eles vão ficar mais atentos às questões sociais e às ambientais. Então, é importante que a empresa tome certos cuidados, certo? Ao se posicionar, principalmente em campanhas de marketing e tal, né? Que respeitem a diversidade, né, social e que respeitem o meio ambiente, né? Então, o consumidor tende a recompensar ou a se identificar com marcas que investem em ações positivas, certo? Aqui tem um exemplo de uma empresa, né, que é a GIC Zero, que auxilia os seus consumidores a rastrear a sua pegada de carbono, certo? E propor. Eles têm aí um aplicativo. Se a gente entrar na internet agora e botar assim, ó, calcular pegada de carbono, você vai encontrar inúmeros sites que calculam a sua pegada de carbono. O que é a sua pegada de carbono? Você coloca ali quais são os seus hábitos, certo? Ah, sei lá, eu viajo de avião, eu viajo de carro, eu uso transporte público, essas coisas, sabe? Você vai colocando ali os teus hábitos e esses sites, né, eles calculam quanto de carbono você está, quanto que você está contribuindo para aumentar ou para reduzir o carbono aí na atmosfera. É muito legal isso, é muito legal, certo? Então, essa empresa, ela auxilia o consumidor a calcular e ela dá sugestões, por exemplo, para o consumidor, para ele reduzir o impacto que ele tem com o meio ambiente. Então, a redução, as pessoas estão preocupadas em redução de embalagens, né? De embalagens, redução de plástico, né? Tanto que tem aí várias campanhas, né? Menos sacolinha, canudo de plástico, copo de plástico, né? Então, as pessoas estão levando a sua sacola para o supermercado, usando canudo de inox, né? E coisas mais sustentáveis. Então, isto é importante que a gente fique de olho, certo? O consumidor tende a estar mais preocupado com a sustentabilidade, certo? A segunda tendência é o desejo por conveniência, aquilo que é conveniente. É a disponibilidade em tempo integral e as experiências planejadas. Quer dizer assim, ó, do encontro com hora marcada, certo? Essa é a tendência, para você não ter que esperar, né, em filas e etc., que você tenha experiências físicas, né, no mundo físico, quando você voltar, menos que consumam menos o teu tempo. Porque essa ideia, esse isolamento todo que as pessoas ficaram aqui no ano de 2020, elas aprenderam a fazer outras coisas, a ter hobbies, a fazer jardinagem, a cuidar da casa, a, sei lá, ter um animal de estimação, né? A conviver mais com a família, e elas não querem voltar a perder muito tempo fazendo compras, por exemplo, perdendo tempos em filas e tal, né? Mas também existe uma parcela, principalmente assim as pessoas com mais idade, que querem um contato humano, que preferem falar ou preferem ser atendidas por humanos. Então, isto
É alguma coisa que cada empresa tem que ver quem é o seu público para saber se precisa uma interferência aí mais humana ou se eu posso, sei lá, fazer só uma atendente virtual, né? Vocês sabem o que é o sistema Click and Collect? Alguém sabe o que é? Alguém já ouviu falar nesse sistema? Não? Bom, esse sistema, né, é um sistema, por exemplo, assim, sei lá, você tem uma loja e você se cadastra aí num marketplace para ser um, um ponto de entrega, certo? Então, sei lá, você recebe as encomendas que as pessoas compram na internet e elas vão retirar nesse ponto de coleta. Só que isso, né, na pandemia, teve muita reclamação, né, que faltou produto, que tinha limitação de horário, certo? A limitação de horário de funcionamento, filas, e para esses sistemas de click and collect. Isso é legal, porque, sei lá, eu tenho uma loja qualquer ali, né? E aí as pessoas compram na internet num grande marketplace, sei lá, num Submarino, no sei lá, o Mercado Livre, né, esses Americanas, certo? E eu tenho na minha loja um ponto de distribuição. Eu recebo as encomendas e as pessoas retiram essas encomendas. Só que esse sistema tem que ser ágil. As pessoas não querem mais perder tempo em todos os canais, tanto no digital quanto no físico. As pessoas não querem mais perder tempo, ficar tempo esperando nas filas. Então, é importante que a gente pense nisso nos nossos negócios, né? Mas aqui tem pouca gente, a cidade é pequena e não sei o quê. Mesmo em cidades pequenas, as pessoas se acostumaram a fazer outras coisas agora, né, nesse período de confinamento, elas não querem mais perder muito tempo, certo? Então, quais são as perspectivas, né? A perspectiva é que o consumidor reduza os seus gastos. Por quê? Porque ele está reduzindo a sua receita também, né? Grande parte das pessoas está recebendo menos, está trabalhando em horário reduzido, está ganhando menos, né? A crise econômica está pegando em todo mundo, então a tendência é que as pessoas comprem menos. Então, elas vão comprar aquilo que é mais essencial e aquilo que vai ser mais conveniente para elas, certo? Isso vai ter um peso na decisão de compra. Então, é importante que cada empreendedor esteja de olho nisso e seja o preferido, né? Os consumidores vão ter o desejo, né, por conveniência e eles vão escolher quem prioriza a segurança, né? Que não interfira muito nas preferências, né, e nos padrões de compra. Sabe que na China teve um movimento interessante, né? Que diz que depois que liberou, né? Que a China fez lockdowns bem regionalizados. Eles não pararam o país inteiro, eles pararam locais, onde tinha os focos da pandemia, eles pararam, mas aí parou mesmo. Era tipo assim, ó, ninguém entra, ninguém sai, certo? E depois que passou, né? A China hoje já não tem mais a transmissão está muito, muito pequena e tal, eles não têm mais casos ativos, casos novos, né? Não tem, tá bem controlado lá. E aí eles liberaram e as pessoas começaram a fazer compras
tipo de produtos caros, marcas caras ou coisas assim, né? Porque ficou represado, essa demanda ficou represada, né? Mas é importante que a gente esteja de olho, né? Naquela economia de tempo das pessoas, otimizar a experiência dela de compra, tanto virtual quanto física, né? Existem empresas que estão fazendo. Eu sei que aqui em Nova Prata mesmo tem. Eu sou de Nova Prata, né? Claro. Tem lojas que estão fazendo lives para demonstrar os seus produtos. E aí as pessoas escolhem e pedem pelo WhatsApp. É bem legal, bem interessante. É uma coisa que a pessoa. Você tem o contato humano, porque tem essa live, né? E tem também essa experiência de você não perder tempo. Você olha tudo pela live e depois, sei lá, eu quero ir na loja, já vai direto, sem ficar olhando, né? Olha esse exemplo que interessante, esse da adesivo para unha, né? É, as pessoas ficaram sem poder ir para salão de beleza, fazer unha e tal. Agora, então, tem adesivo. No lugar de você pintar a unha, você bota um adesivo. Pronto. Tá com a unha bonita. Então, você pode fazer unha postiça e ainda com adesivo. Já tem unha postiça que já vem colorida, né? Inclusive. Então, as pessoas foram se adaptando, na verdade, né? Mas pensa que esses adesivos, eles vieram para uma coisa bem específica. Então, é muito mais simples, às vezes, você colocar um adesivo do que ir no salão, perder um tempo lá, marcar horário e etc, etc. Então, essas são tendências de consumo mesmo. Beleza? Terceira tendência, locais abertos. Muitas empresas, diante desses riscos todos, né, que a pandemia trouxe, as experiências ao ar livre, né? Muitas empresas se adaptaram, assim, ó, restaurantes, muitos restaurantes começaram atendendo, né? Quando foi liberada a primeira vez, né? Depois do primeiro lockdown, do primeiro fechamento, né? Os restaurantes foram liberados e eles começaram a atender ao ar livre. Então, quem tem um espaço ao ar livre bombou. Por quê? Porque as pessoas se sentem mais seguras. E, por outro lado, essas restrições todas, né? O trabalho remoto, as pessoas ficam em casa, estão sedentas por alguma atividade recreativa ao ar livre. Então, esse negócio do trabalho remoto também, muitas pessoas estão querendo sair das cidades grandes e morar no interior e trabalhar remotamente, que é uma coisa legal também. Então, existe essa tendência dos grandes centros esvaziarem um pouco e as pessoas se direcionarem mais para o interior, ter uma convivência mais com a natureza, né? Então, as empresas que começaram a fazer eventos ao ar livre, né? Elas tiveram uma aceitação muito boa. Olha só esses estudos, ó, 64% dos profissionais acreditam que o home office vai permanecer depois da pandemia, certo? Isso é estudo, não é alguém que está dizendo isso. Isso é um estudo, já é pesquisa. 52% dos consumidores que se deslocavam até o local de trabalho, né? Os consumidores se deslocavam até o local de trabalho 5 dias por semana ou mais no início de 2020. No início de 2020. Depois disso, não é mais esse percentual das pessoas que se deslocam. Então, é importante que a gente entender que isto vai ficar, certo? Vai ficar. O home office, a gente já tinha falado sobre isso, mas enfim. Bom,
Quais são, então, as perspectivas, né? Essas empresas que promovem atividades ao ar livre, shows, feiras, óperas, olha, teve ópera ao ar livre, teve visita virtual de museu, teve bolhas, né? Shows feitos com as pessoas dentro de bolhas, cafés em espaço aberto, academias que foram fazer atividades ao ar livre, certo? E a tendência do faça você mesmo, que é bem legal. Inclusive, um dos grupos aí que colocou no MVP uma coisa muito legal, né? Que eu acho que é o Lúcio e a Emily, colocou no MVP que, como a empresa deles é uma empresa de eventos, se conveniar com, sei lá, uma padaria ou alguma empresa que produz comidas e ensinar as pessoas a produzirem a sua própria festa. Isso também é tendência, gente. Eu faço a você mesmo. Produtos de jardinagem tiveram um crescimento de 500% no ano de 2020. As pessoas ficaram mais em casa e começaram a cultivar as suas próprias plantas. Então, isto, pessoal, entendam que é uma tendência, né? O faça você mesmo. E como é que a gente traz isso para dentro dos negócios? É ensinar as pessoas a fazerem as coisas elas mesmas, certo? Então, fiquem de olho nesta tendência, é importantíssima. A realidade digital. O que é a realidade digital? É o encontro do físico com o digital. Olha só, hoje 87% dos consumidores já possuem um smartphone, certo? Então, fazer compras pelo smartphone é importante. Olha, em 2020 foram 15, quase 16 bilhões de dólares em vendas online, né, em vendas pela internet, de acessórios pessoais, de coisas pessoais que a gente compra pela internet. A gente fica em casa, fica buscando, fica tendo outras necessidades, certo? De criar coisas, de mudar hábitos e comprar coisas que antes a gente não precisava e que agora está precisando, certo? Então, integrar os processos virtuais nos espaços físicos para quem tem um espaço físico e que ofereça esse conforto do consumidor, ter uma experiência também no espaço físico, se ele quiser, ou daquele que prefere ficar em casa, ter um processo totalmente virtual, certo? A oferta dessas experiências, né? Essa experiência virtual é importante, é muito importante para qualquer tipo de negócio. Muitos negócios que eram impensáveis a gente fazer virtualmente, a gente está fazendo. Olha o negócio do colchão lá que a gente viu no vídeo, né? Quem pensaria num troço desse? Certo? Quem pensaria num troço desse? Mas já existe. Então, né, quais são as perspectivas dessa realidade digital, né? A busca pelo entretenimento, muita gente, o pessoal dos jogos aí, né? Acho que tem um grupo que é de jogo aqui, né? Não lembro se é dessa turma. Mas quem está focado em games, em jogos, é um mercado muito promissor. Porque esse negócio das pessoas ficarem mais em casa, mais nos computadores, o mercado de games cresceu muito, certo?
Olha só, aqui teve um artista, né? Um artista norte-americano aqui, que fez uma parceria com o Fortnite, né? Para fazer um show virtual dentro do jogo, dentro do game. Olha que legal! Olha que ideia inusitada! Né? O cara fez um show dentro de um game, dentro de um jogo. A ASICS está premiando, por exemplo, assim, se você tem aqueles, sabe aqueles aplicativos de corrida, de caminhada e tal, que você, se você compartilha a tua experiência, né, com com outras pessoas, você recebe prêmios. Olha que legal! Então, gente, tem cada ideia legal, né? Que a gente fica pensando assim, ó, caramba, né? Como é importante a gente ficar de olho naquilo que está acontecendo e no comportamento do consumidor. Isso com certeza. Olha, por exemplo, esse cara que fez um show dentro de um game, ele juntou a fome com a vontade de comer mesmo, né? Porque assim, muitos artistas estão fazendo live, né? Estão sobrevivendo disso. Só que esse cara foi muito esperto, muito inteligente, porque ele percebe que existe esse mundo de pessoas que começou a jogar, né? Começou a se treinar nesse mundo de games, e o cara fez um show dentro do próprio jogo. Isso é muito legal, certo? Bom, a quinta tendência aqui é a otimização do tempo, certo? As pessoas estão querendo otimizar o seu tempo. Os consumidores precisam ser mais criativos na distribuição do tempo para dar conta de tudo, para dar conta da casa, né, da família, das novas atividades, de jogos, de estudo, né? Estou estudando. Essa questão de você estudar online, as pessoas estão fazendo mais coisas, estão estudando mais coisas. Eu não preciso, afinal de contas, eu não preciso me deslocar para ir até uma escola de línguas, por exemplo. Eu faço tudo online. Fazer um MBA, uma pós-graduação, né? Um curso superior, um curso técnico, um curso de qualquer coisa, um curso de jardinagem. Olha para as floriculturas aí, né? Pode criar um curso de jardinagem e vender curso na internet. Isso faz parte do negócio, certo? Um curso de cultivo de flores, né? Como que você cultiva, como que você planta num vaso. Pensa que legal, né? Para quem tem aí os negócios de floricultura, que tem duas nesse grupo, ó, é muito legal, muito bacana, beleza? Artesanato, ensinar as pessoas a fazer, a criar suas próprias coisas em casa, né? Fazer cursos online, que a pessoa não precisa sair de casa, certo? Isso é uma tendência. Então, 51% dos consumidores citaram que entre as suas 3 principais prioridades é o tempo para atividades pessoais, né? Interessante. 46% dos consumidores valorizam experiências virtuais online, né? Aquelas experiências virtuais. Então, quais são as perspectivas, né, da tendência de otimizar o tempo? Vai seguir em alta, né? Os consumidores continuarão passando mais tempo em casa, viajando menos. Então, tudo aquilo que você puder aproveitar de negócio para as pessoas que estão em casa, né? Por exemplo, serviços de jardinagem, de artesanato, e ó, tem aí nos grupos aí de vocês, né? De jardinagem, de artesanato, são negócios que vão, que fazem parte dessa tendência das pessoas terem tempo para uma atividade
extra do seu trabalho aí do dia a dia que vão fazer em casa. Você ensinar as pessoas a fazer o it yourself, né? Que é uma tendência gigantesca em vários ramos, né? De comida, de jardinagem, né? Plantas, cultivo de verduras, legumes, frutas, essas coisas todas, né? Que já serve para várias outras coisas, né? A criação de um produto mais saudável e feito pela pessoa mesmo. Bem legal, né? Então, a flexibilidade também que você tem, né? O modelo de operação, aqueles serviços que ficam disponíveis 24 horas também são importantes. Imagina assim, a pessoa trabalha de noite, aí tem a folga dela, sei lá, às 2 horas da manhã. Eu vou fazer o que às 2 da manhã, certo? Para que a pessoa consiga ter uma experiência, mesmo que virtual, às 2 horas da manhã, às 5 da manhã, né? Qualquer horário. Então, observar como os teus clientes estão usando o tempo deles, certo? Aqui tem 2 exemplos, né? Um que é o da Starbucks, né? Starbucks planejou o serviço de retirada no local. Então, por exemplo, você faz o teu pedido online e retira no Starbucks. Você não precisa esperar. Né? O Starbucks é o café mais famoso aí do mundo, né? Ele expandiu esse serviço de retirada no local em 2.000 lojas em 2020, certo? Pagamentos rápidos, né? Via dispositivo, via celular, né? O Fitness Mais, certo? É um serviço de assinatura para você fazer exercício em casa. Isso já existe em vários, né? Que você contrata um serviço, existe assim, ó, meditação, exercício, né? Para quem quer fazer exercício em casa, né? Orientado. Pilates, tem gente fazendo assim, ó, pilates, exercício, tem de tudo, né? Para quem quer se movimentar. Então, hoje não é mais desculpa, né? Ah, não posso sair, não tenho tempo para ir à academia. Você contrata e faz em casa no horário que você quiser fazer. Beleza? A 6ª tendência é aquela sensação, o consumidor, não, o povo todo, né? Tá de saco cheio dos seus políticos, certo? Então, desconfiado de líderes agora é regra. Então, para aproveitar essa tendência, né, das pessoas de desconfiar, certo? Quando você vai fazer uma ação de marketing, quando você vai publicar alguma coisa nas suas redes, quando você fizer uma ação de marketing, né? Tem que cuidar aquilo que você vai colocar, tem que cuidar o seu posicionamento, para que você não se posicione contra o seu público. Então, cuidado nas postagens na internet. 29% dos consumidores participam ativamente de movimentos políticos e sociais. Isso parece pouco, né? Mas não é. É quase 30% das pessoas estão participando ativamente de movimentos políticos. Isso não é uma... Não era assim. Tinha bem menos gente que fazia isso. Por outro lado, né, essa tendência de inquietude, de rebeldia, deu uma turbinada nas pessoas que participam de games, que jogam, certo? 34% dos consumidores jogam videogame online pelo menos uma vez por semana. Gente, é muita coisa, é muita gente isso, 34%.
Então, quem tem o sonho aí de fazer até uma empresa de games, beleza, parabéns, certo? Porque é uma tendência muito, 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 e isso vai ficar, tá? Porque as pessoas se acostumaram e gostam, né, de jogar videogames online, beleza? Porque daí tu tem uma interação, esses jogos, eles são, esses jogos têm uma estratégia, né? Eles são interativos, então é muito legal. Fiquem de olho nisso. Quais são as perspectivas, então, né? Ah, os consumidores, né, se mobilizaram como nunca na história para jogar, para soluções de realidade virtual e realidade aumentada, cresceram muito, 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 muito em 2020, certo? Então, olha, tem empresas, olha que a PepsiCo, né? PepsiCo criou até uma, um refrigerante, né? Chamado Game Full. Por que isso? Porque eles querem se conectar com o mundo dos gamers, das pessoas que jogam na internet. Então, essa desconfiança toda dos consumidores, né, em relação à mídia, aos conteúdos que são postados na internet, né? Então, isso obriga que as empresas tenham todo o cuidado e que se posicionem no combate à desinformação e às notícias falsas e às fake news, certo? É importante que as empresas se posicionem, porque os consumidores estão... o pessoal está desconfiado, está desiludido, com tanta mentira que se propaga por aí. Beleza? Obsessão por segurança, claro, ó, 20% dos consumidores usam métodos de pagamento via celular diariamente. Isso também é muita gente. Lembra que a gente falou, né, sobre as formas de pagamento, né? Formas de pagamento mais modernas. Ó, 20% dos consumidores já usam métodos de pagamento via celular diariamente, sem um cartão físico. E 44% dos consumidores receberiam uma entrega realizada por um drone ou por um robô. Isso aí a gente já falou também, né? Então, gente, isso tudo é por segurança. O medo de se contaminar e tal fez com que os consumidores buscassem soluções que não requerem esse contato físico. Eu não vou dar o meu cartão ali para alguém pegar, então eu uso o meu próprio celular, sem contato, é só por aproximação, os pagamentos, né, para a gente não ter esse contato físico, certo? Então, quais são as perspectivas dessa obsessão por segurança, né, que aconteceu ali durante a, a pandemia, né? Segurança e saúde vão nortear o comportamento dos consumidores de agora em diante. Isso já era uma tendência em países mais desenvolvidos, as pessoas já têm já tinham essa preocupação. É incrível como quando a gente muda de lugar, né? Quando a gente, por exemplo, se você viajar para um outro país, você vai perceber uma diferença, né, no comportamento dos consumidores em relação à saúde, em relação à segurança, em relação aos hábitos de higiene, né? De um país para o outro. Então, países mais desenvolvidos, eles já tinham, né, as iniciativas, os hábitos de higiene mais consolidados do que os países em desenvolvimento ou
os não desenvolvidos ou subdesenvolvidos, né? Com a pandemia, tende, né, a dar uma acelerada nessa busca das pessoas por hábitos de higiene mais poderosos, né? E a preocupação com a segurança e com a saúde, com a contaminação, e depois que passar essa pandemia, as pessoas vão ficar preocupadas, porque tem outras coisas que a gente pode se contaminar, e aí tem uma bactéria, daí tem um outro vírus, e tem não sei o quê. Então, essas coisas vão permanecer. Então, é importante que a gente tenha isso na nossa cabeça. O álcool gel vai ficar, né? Evitar o contato físico, né? Também vai ficar, pelo menos por um tempo. Outra coisa que aconteceu muito, né, durante a pandemia, 73% dos consumidores apontaram que a depressão e a saúde mental exercem um impacto moderado ou grave nas suas vidas, e mais de 70% dos profissionais, quer dizer, das pessoas que trabalham, acreditam que focar no estilo de vida terá um peso bem maior no pós-pandemia. Então, as pessoas vão se focar mais no estilo de vida mais saudável, certo? A saúde mental das pessoas ficou muito abalada, muita gente teve problemas, né? Problemas de saúde mental, de depressão, né? Por vários fatores, por conta do isolamento, por conta da crise econômica, né? Porque as pessoas começaram a ganhar menos, a ter menos disponibilidade de recursos, né? Então, elas começaram a repensar, e isso causou aí uma insegurança aí nas pessoas, né? Então, a autoconfiança é uma coisa que as empresas vão ter que se preocupar em promover a autoconfiança nas pessoas e fornecer experiências mais incríveis, que ajudem as pessoas a terem um estilo de vida, certo? Então, por exemplo, se eu vendo roupas, se preocupe com o estilo de vida, né? Olha um lookzinho para home office aí, é legal, né? Parte de baixo um pijaminha e de cima uma roupa mais comportadinha, né? Dá para fazer. Então, aqui como exemplos, né, que a gente vai ter uma grande demanda de produtos, né, experiências de autoaperfeiçoamento, quer dizer, cursos, desenvolvimento de novas habilidades. A gente estava falando sobre isso, né? Então, isso é uma tendência em função do estilo de vida que as pessoas vão adotar e também da economia, né, da questão financeira, porque quando a pandemia acabar, as finanças vão estar abaladas, as finanças de todo mundo, né, dos consumidores, eles vão estar comprando menos, vão ter menos dinheiro para gastar, né? Então, essas experiências o it yourself, né? Quem conseguir juntar com o seu negócio o ensinar as pessoas a fazerem elas mesmas e a economizar, vai ser bacana, né? Ó, aqui tem uns exemplos, né? A Skillshare, né? Uma plataforma onde as pessoas aprendem e ensinam habilidades criativas e hobbies, certo? Então, vários dos negócios de vocês aí pode ter esta tendência de ensinar as pessoas a fazer coisas, certo? Ó, a General Mills, a General Mills é a maior empresa de pipoca
do mundo. Inclusive, tem uma unidade aqui em Nova Prata, que era da IOC e que agora é da General Mills, né? Então, ela planeja relançar uns lanches, né, de receitas clássicas para aproveitar essa coisa de nostalgia, de reflexão, né, das pessoas. É bem legal, bem legal. Então, gente, pensem muito nisso de ensinar as pessoas a fazer coisas em casa. A nona tendência, né? A ordem é pechinchar. A gente já falou que as pessoas vão ter menos dinheiro, então é uma mentalidade de recessão. Isso tende a ficar depois da pandemia, porque as pessoas vão ter menos dinheiro. Então, elas vão pechinchar mesmo. Elas vão priorizar os produtos que têm mais valor agregado, valor e menos preço, certo? E alinhados àquelas medidas sanitárias, sustentados, dizer assim, nossa, mas tudo isso custa, né? Então, você tem que se preocupar em oferecer uma experiência incrível para as pessoas e por um preço que elas tenham aquela noção de que ela vai pagar menos do que do que o valor que ela está comprando, certo? Que o valor do produto é maior do que aquilo que eu estou pagando. E fazer aquelas propostas de valor, né, para o dinheiro e tal. Olha, vejam bem que 49% dos consumidores, no início de 2020, pretendiam economizar mais dinheiro em 2020. Mas como a renda diminuiu muito, né, em 2020, a renda das pessoas, porque muita gente perdeu o emprego ou está trabalhando em horário reduzido, com salário reduzido. Então, as pessoas estão com menos dinheiro para gastar. Isso é uma realidade. Isso, por um bom período depois da pandemia, vai se manter, porque a economia não vai se recuperar assim de uma hora para outra. Então, a gente, para quem é empresário, para quem tem um negócio, precisa estar preocupado com isso, tá? E 10% só foi a taxa de crescimento das vendas nas redes de lojas com desconto, lojas de desconto, né? Entre 2019 e 2020. Então, quer dizer, as lojas que dão desconto ou que têm programas de desconto, assim, ou que oferecem esses promoções e descontos tendem a vender mais, porque as pessoas estão com menos dinheiro. Isso é uma tendência, né? O ambiente econômico vai permanecer, vai influenciar os gastos dos consumidores, né? Então, muitas empresas estão repensando, a Apple, por exemplo, que são os celulares mais caros, né, do mercado, se bem que o Samsung está bem caro também, tá o preço de um iPhone também. Ela relançou o Apple, o iPhone SE, né, que é uma versão um pouco mais barata, né, que é uma versão com custo um pouco mais baixo, né, para ter um produto com preço mais acessível, porque assim, ó, ter só um produto caro vai restringir muito a venda, certo? Então é importante que você tenha opções de custo mais baixo para consumidores que estão com menos dinheiro, presença online, custos mais baixos, promoções, né? Isso são coisas importantes para se pensar, né? Para atingir um resultado aí na sua empresa. A frete grátis, né? Eu, quando compro na internet, eu procuro em tudo que é site, até achar um que eu tenha o produto que eu quero com frete grátis. Porque tem coisas assim, o frete custa mais caro que o produto. Comprar um produto de baixo valor, você vai olhar o frete, custa mais que o produto. Então, eu procuro em todos os sites, até que eu encontro um com frete grátis, né? É isso aí, né, gente? Tem que buscar, tem que procurar.
E a 10ª tendência que são os novos espaços de trabalho. É o tal do home office, né? Então, 52% dos consumidores estabelecem, então, um limite estrito entre a vida profissional e a pessoal. Então, eles não querem ter um limite entre aquilo que é pessoal e aquilo que é profissional. Ou escolar, né? Ou a vida escolar. Olha a quantidade, ó, 314 bilhões de dólares as vendas globais de roupas esportivas em 2020. Por que será? Porque as pessoas estão em casa, certo? Estão em casa, estão usando abrigo, estão usando bermuda, né? Estão usando short, usando roupas confortáveis, né? Porque estão em casa, estou de home office, então estão usando roupa esportiva em casa, certo? Precisa comprar sapato de salto, essas coisas. Então, isso é uma tendência. Então, pensem nisso, pensa nisso, quem vai fazer ó, o mundo da maquiagem. Ó, tem negócio de maquiagem também aí, né? Maquiagem de baixo custo, marca que seja sustentável, que esteja preocupada com o meio ambiente, já que a indústria de cosméticos é uma indústria poluente, né, que esteja preocupada com o meio ambiente e que esteja preocupada com saúde, com sustentabilidade. Hoje já existem os produtos veganos, né, produtos de beleza que são veganos para atender a esse mercado de veganos. E existe agora, né, essas maquiagens para home office, né? Para essas maquiagens específicas para fazer, para ficar em casa. Então, produtos de beleza para, sei lá, para cuidar da pele e maquiagem, inclusive, específica, por exemplo, para câmera, para quem está, sei lá, na frente de um computador e não ao vivo, né? Maquiagem específica para isso já existe. Olha, empresas que fazem isso são fera, né? Em lançar produto novo aí. E sempre assim, ó, produto de beleza, cuidado, produto que tenha, por exemplo, assim, que não usa animais para testar, cosméticos, né? Que não usa animais, que esteja preocupado com a natureza e com a saúde, que não faça mal para a pele, certo? Principalmente aqueles tipo cremes, né? Essas coisas que entram mais em contato com a pele. Tem shampoo vegano, tem vinho vegano. Assim, mas todo vinho não é vegano? Afinal, é só uva espremida? Não, tem nos processos aí, tem alguns processos que usam alguns produtos que são de origem animal. Então, hoje já tem vinho vegano. Tem produto de beleza, tem shampoo vegano, sabonete vegano, tem cremes, maquiagens para o mundo vegano também. Então, importante isso. É bom que a gente fique de olho. Esse mercado está crescendo. Tem, inclusive, um negócio ali que é o Avocabro, se eu não me engano, certo? Que é um restaurante de vegano. E as perspectivas, né? Perspectiva, claro, para o home office é permanecer, certo? É permanecer. Então, as empresas que tiveram uma boa experiência tendem a manter pelo menos parte, né, do seu trabalho em home office. Uma das coisas que vai acabar, assim, essas reuniões, assim, que a pessoa precisa viajar para fazer uma reunião lá não sei aonde e tal, esse negócio vai acabar, né? Até porque, assim, ó, não é sustentável você, sei lá, precisa viajar para São Paulo para ir numa reunião. Que eu posso fazer essa reunião e daqui, da onde eu estou. Até porque uma viagem de avião é uma das coisas que mais conta ali na sua pegada de carbono. Você sabe aquela menina que
Caramba, não lembro o nome. Alguém lembra o nome daquela menina que é uma ativista ambiental? Ela é sueca, se não me engano. Alguém lembra o nome? É uma menina de 16 anos. Ela não viaja de avião por causa do impacto ambiental que tem as viagens aéreas, né? Que é a queima de combustível, né, de querosene, causa um impacto ambiental gigantesco. Então, ela não viaja de avião. Se ela precisar se deslocar de um país para o outro, ela vai de trem ou de navio, nunca de avião. Legal, né? São tendências. Tendências. Beleza, pessoal? Então, nossa tarefa de hoje é: qual dessas tendências apresentadas se adapta mais ao teu negócio e explique por quê, certo? E se você precisa fazer adaptações na sua startup, né, para conseguir se adaptar a essas novas tendências? Porque muitas vezes a gente pensa num negócio, quando vocês pensaram nos negócios de vocês, a maioria, pelo menos, ou grande parte, né, de vocês, quando pensou antes da pandemia, né? Depois da pandemia, as coisas mudaram. Então, tem alguma adaptação que você teria que fazer agora no seu negócio para se adaptar a essas novas tendências? Certo? Então, a nossa atividade hoje é essa, já está lá no Classroom, certo? Para vocês fazerem. Então, olhem bem todas essas tendências. Às vezes, quando a gente fala dessas coisas, parece distante da nossa realidade aqui de cidadezinha do interior, mas, pessoal, isso é tendência de mercado. Pode parecer distante neste momento aqui para vocês, mas isso tende a ficar. Tem uma colega de vocês aí que vende roupa íntima e pijamas, né? Pijama, por exemplo, foi uma coisa que durante a pandemia cresceu a venda assustadoramente. Porque eu estou em casa, passo o dia de pijama, né? Passo o dia de pijama. É isso. E muitos negócios cresceram muito na pandemia. E outros, infelizmente, até fecharam, né? Muitos negócios estão de mal a pior na pandemia. Mas precisa fazer adaptações. Quem conseguiu se adaptar, tá de boas, tá melhor. Beleza, pessoal? Entendido o que tem que fazer? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Falar alguma coisa? Contar uma novidade, alguma coisa que a gente não viu e que sabe, que sente, que conhece? Não? Vocês não gostam muito de falar, né? Não gostam muito, a gente faz pergunta, ninguém responde. O pessoal não gosta muito de falar aqui. Beleza, então? Bora fazer, então, a atividade? Já tá lá no Classroom, tá? Eu vou postar, então, aqui a